Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso à distância para coordenadores, líderes e associados de pequeno grupo da União Nordeste Brasileira. Hoje é o nosso 7º módulo e nós iremos estudar sobre princípios de multiplicação para o pequeno grupo. O pequeno grupo é um organismo vivo e, por isso, ele deve estar em constante processo de multiplicação. O desejo de Deus é que a sua igreja esteja em contínuo processo de crescimento. Vejamos no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você consegue ver que na igreja de Jerusalém crescia o número, ou seja, esta igreja estava em constante processo de crescimento. Desta mesma forma, o pequeno grupo deve estar constantemente se multiplicando. Multiplicação é diferente de divisão. Imagine você, quando nós vamos dividir um pequeno grupo, geralmente um membro pensa: "Ai, pastor, eu vou ficar sem o meu amigo que está todos os dias na reunião comigo." E se nós vamos pensar em multiplicar, nós não estamos pensando em você perder o seu amigo, mas nós estamos pensando em nós aumentarmos a área de influência do PG para que nós possamos atender as pessoas em várias áreas, em vários bairros, em várias cidades. Já em João 15, versículo 5, Jesus diz que se nós estivéssemos ligados à videira, nós iríamos produzir muitos frutos. Logo, se cada pequeno grupo estiver ligado a Cristo, automaticamente ele vai se multiplicar. Mas que fatores contribuem para a multiplicação de um pequeno grupo? Um pastor estudioso do crescimento de igreja, chamado Joel Kominski, fez uma pesquisa sobre cada igreja que tinha pequenos grupos que se multiplicavam. E ele passou 8 dias em cada uma dessas igrejas, fez 29 perguntas para mais de 700 líderes e dessas perguntas ele obteve respostas que nos dão pelo menos 8 princípios para a multiplicação do PG. Princípio número 1, o tempo devocional do líder. Olha o que diz a pesquisa. Os líderes que investem 90 minutos ou mais em devoção diária multiplicam seus grupos 2 vezes mais do que aqueles que investem menos de 30 minutos por dia. Temos que entender que quando nós falhamos na nossa devoção pessoal, nós falhamos em tudo. Princípio número 2, a intercessão do líder pelos membros do seu pequeno grupo. Agora, veja só, os líderes que oram pelos seus pequenos grupos, eles tendem a desenvolver mais e a multiplicar mais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fator. De todos os princípios estudados, esse foi o que mais influenciou a multiplicação do pequeno grupo. Quando o líder ora pelos seus liderados, esse PG se multiplica mais. Mas outro ponto interessante sobre oração é lembrarmos de Jó. Depois de todo o seu sofrimento, quando ele estava sem esperança nenhuma, a Bíblia diz que Deus estava refazendo a vida de Jó e ele resolveu então orar pelos seus amigos. E sabe o que a versão King James diz quando Jó começou a orar por seus amigos em Jó capítulo 42, versículo 10? A Bíblia diz que o Senhor multiplicou os bens na vida de Jó. Ora, através da intercessão do líder, o Senhor deseja multiplicar as bênçãos na vida de cada comunidade nos pequenos grupos. Princípio número 3, estabelecimento de alvos. Fixar alvos claros aumenta em 75% as chances de multiplicação do pequeno grupo. Logo, o líder de PG deve deixar claro para os seus liderados quais os alvos que ele quer alcançar, quais são seus objetivos e cada membro dentro do pequeno grupo, cada membro dentro da comunidade deve saber quais são esses alvos. Nós podemos citar, por exemplo, alvo de oração intercessora, alvo de estudos bíblicos, alvo de batismo. E pode ser feito um placar ou um cartaz em que você possa colocar no seu pequeno grupo que fique ali para relembrar em cada reunião para onde vocês querem ir. Princípio número 4, o PG deve estabelecer uma data para a sua multiplicação. E veja só, de preferência, essa data para multiplicação deve ser no último trimestre do ano. Quando você for fazer o seu calendário anual, coloque lá para o último trimestre do ano, uma data específica, a qual todos os membros sabem, o nosso PG se multiplicará nesta data. Princípio número 5. Para o PG se multiplicar, ele deve formar
um novo líder, esse princípio é muito importante. Veja só, se eu quero ter um novo PG, eu tenho que ter alguém que lidere esse PG. De acordo com John Maxwell, quanto mais líderes uma igreja tiver, mais discípulos ela vai formar. O líder associado é a peça-chave para a multiplicação do PG. Ele precisa, ponto 1, ser capacitado e treinado pelo líder de PG, de modo a ter consciência que ele vai assumir ou um novo pequeno grupo, ou o pequeno grupo que ele já faz parte. Ponto 2, ele deve participar de todas as reuniões de treinamento, de todas as reuniões de gerenciamento do pequeno grupo, junto com o seu líder, para que ele possa saber como é a vida em comunidade. Ponto 3, participar do PG EAD da UNEB. Caso ainda ele não esteja inscrito, ele pode solicitar a sua inscrição e assistir todas as aulas. Ponto 4, ele deve ser a sombra do seu líder, para aprender com o exemplo dele como é a vida em comunidade. Uma dica muito importante, o novo líder, ele pode assumir o pequeno grupo que já está em formação, porque ele já sabe como esse PG funciona, e assim o líder antigo, ele assume o novo PG, já que ele já tem mais experiência de lidar com a formação de uma nova comunidade. Princípio número 6, estímulo do PG para convidar novos amigos. Se o DNA do PG é a multiplicação, com certeza você tem que ter pessoas convidadas ali para que o PG se multiplique. Lembre-se, é muito mais fácil levar uma pessoa para um culto em uma casa do que para um culto em uma igreja. Ela vai se sentir muito à vontade visitando a sua casa. O número reduzido de visitas em um pequeno grupo é o indicativo de que esse pequeno grupo terá grande dificuldade e provavelmente, logo logo, ele vai morrer. Princípio número 7, atividades sociais. O pequeno grupo que promove entre 6 ou mais atividades sociais tem mais probabilidade de se multiplicar. E se o mundo hoje sofre de pessoas solitárias, o PG é a solução porque ele promove o companheirismo. Algumas ideias para o encontro social com o pequeno grupo: almoço no sábado, jantar, piquenique, serenata para os aniversariantes do mês, visita a alguns membros e culto de pôr do sol juntos. 8º e último princípio, cuidado pastoral. A visitação regular do líder aos membros ajuda no fator multiplicação. O líder deve fazer um plano de visitação para que pelo menos no semestre ele visite todos os membros do seu PG e também incentivar os membros do PG a visitar os amigos que estão constantemente sendo convidados para o pequeno grupo. Vamos agora recapitular os 8 princípios. O tempo devocional do líder, o tempo que o líder investe em sua intercessão pelos seus liderados, estabelecimento de alvos claros, ter uma data para a multiplicação do PG, preparo de novos líderes, o estímulo do PG para trazer convidados, encontros sociais e, finalmente, o cuidado pastoral. Algumas dicas importantes para finalizarmos. Primeiro, se o grupo não permanecer pequeno, ele perde a sua eficácia na habilidade de cuidar da necessidade de seus membros. Segundo, do ponto de vista prático, o pequeno grupo deve se multiplicar para manter a sua eficácia na evangelização. E por último, um grupo saudável deve se multiplicar pelo menos uma vez por ano, ou quantas vezes forem necessário. Lembrando que isso não depende do número de pessoas que tem no grupo, mas sim se ele está saudável ou não. Desejo de todo o coração que seu pequeno grupo se multiplique de maneira saudável e que esse seja o desejo do seu coração, multiplicar. Vamos fazer uma oração para nós concluirmos a nossa aula de hoje. Paizinho querido, Deus de amor, abençoe de maneira muito especial a multiplicação dos pequenos grupos na União Nordeste Brasileira e que possamos fazer tudo no poder do Teu Espírito. Te suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Até a próxima aula e que Deus te abençoe. Ei, não esquece de responder a prova no link aqui abaixo, tá? Um abraço.